Olá pessoal, boa noite a todos vocês, que eu sei que já vão começar a entrar aqui na minha live de hoje. Hoje é dia 10 de março de 2021 e eu estou aqui hoje nessa quarta-feira, né? Meio de semana, quase meio de março também. Oi Eunice. Tô aqui hoje para falar de um assunto super sério. Oi Raimunda, boa noite para todo mundo que tá chegando. Thelma Domingues, oi Marcela, Letícia. Pois é, gente, eu fiz uma enquete a semana passada perguntando para as pessoas quais seriam os temas que mais vocês gostariam, para os meus seguidores, para os meus pacientes, né, que também são meus seguidores. Para saber quais são os temas que vocês mais gostariam, né? Oi, Letícia! De que eu falasse, né? Qual o tema das lives, né? Que vocês mais gostariam. Porque isso sempre é bem melhor, né? Eu ir de encontro à necessidade de vocês. E um dos temas que mais ganhou, diante da tabulação que eu fiz, foi diabetes. Então, e eu já tinha feito uma live de diabetes, eu já fiz, mas foi em junho de 2019, então faz muito tempo. Então, realmente, para vocês verem que a necessidade é grande sobre esse assunto, e realmente o que eu vou falar vai de encontro, né, a esse tema ter ganhado dentro da enquete que eu fiz. Porque, pasmem, mas a cada dia esse número cresce de pessoas que adquirem a diabetes. Principalmente a diabetes tipo 2, que é a diabetes que eu vou falar hoje, tá? Meu maior conteúdo eu fiz falando um pouquinho mais sobre a diabetes tipo 2. Então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, tenho o maior prazer em estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto, que muitas pessoas ficam desesperadas quando sabem que tem essa patologia. Sabe por quê? Porque é crônica, não tem mais volta. Gente, a gente vai ter que saber tratar da diabetes o resto da vida. Uma vez diabético, sempre diabético, tá? E grande parte dos médicos, eles dão essa notícia às vezes para o paciente, mas dizem só o que não se pode comer, e os pacientes chegam a mim desesperados, né? Mas doutor, e agora? O que eu vou comer? Já que isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso. É óbvio que o médico não vai falar o que você deve comer, porque ele não teve estudo para isso. Quem tem que falar e quem tem estudo e capacitação para fazer todo o cardápio, dieta, é nutricionista, nenhum outro profissional. Então eu tô aqui hoje, gente, para quem tá chegando agora, para falar sobre esse assunto que cresce a cada dia, que é a doença chamada diabetes e especialmente a diabetes tipo 2. Um beijo no coração de cada um de vocês, Eliane Freire, aí, e aí, então a gente vai estar falando. Gente, sabe por que essa doença cresce cada vez mais? A gente tem uma média de 422 milhões de pessoas diabéticas no mundo, porque grande parte dessa doença se instala por um estilo de vida inadequado. E infelizmente, cada vez mais as pessoas estão tendo estilos de vidas, rotinas inadequados, impróprios para a saúde, porque cada vez estão mais estressados, ainda mais agora com a questão da pandemia, né? Nem se fale, comendo cada vez pior, não tendo tempo para fazer nenhum exercício físico, não tendo rotina para nada, eu como o que dá, na hora que dá, nem sei o que eu comi hoje, né? O exercício, um dia eu faço, outro dia não, tanta coisa, que eu vou ficar perdendo tempo lá fazendo exercícios? Então, é tanta chicoteada que o nosso corpo recebe a cada dia, que chega uma hora que ele fala, alguma coisa vai aparecer. E entre as coisas piores que podem acontecer no nosso corpo, é realmente essa alteração da glicemia, essa disfunção pancreática, que é do pâncreas, então, né, que a gente está falando, e aí desenvolvendo, então, a diabetes.
Por isso que a gente tem essa grande incidência. E a diabetes tipo 2, especialmente, ela é devida ao sobrepeso, à obesidade, principalmente, gente, aquela obesidade visceral, obesidade central, né? Essa gordura que começa diante dessa rotina louca, né, que as pessoas têm, sedentárias, estressadas, comendo mal, e quando eu tô ansiosa, estressada, eu não vou comer cenoura, obviamente, eu vou me jogar aí para os carboidratos, é a massa, é o pão, é o biscoito, é as farinhas, é os saquinhos de toda hora abrir, rasgar e comer, porque é aquela coisa prática, voraz. Você vai criando um depósito de gordura nessa região abdominal. E aí, esse aumento da gordura abdominal faz com que a sua insulina aumente a produção, né? O pâncreas vai ter que trabalhar dobrado, triplicado para poder aumentar a produção de um hormônio chamado insulina, que é responsável para pegar essa glicose que está chegando aos baldes, aos montão na circulação, grande quantidade, e colocar essa glicose para dentro das células, que é o lugar que ela deve estar, porque lá dentro das células ela vai ter a condição de gerar energia para a gente, ser usada como combustível. Agora, quando eu como demais carboidrato, que eu aumento demais essa gordura visceral, esse é o grande causa que eu vou começar a perder a sensibilidade das membranas celulares para a ação dessa insulina. Então, o meu pâncreas vai ter que fabricar mais e mais e mais insulina. E esse primeiro momento de fabricar mais e mais insulina, mas eu ainda estou mantendo uma média glicêmica de 110, 100, 120, uma hemoglobina glicada de 5,5, 5,7, né? Aí esse primeiro estágio já de descompensação, mas que não chega a ser diabetes, a gente chama de resistência insulínica. Então, esse nome é dado para um pré-diabetes, ou quando eu começo a elevar os níveis de insulina, eu fabrico mais insulina do que eu deveria, tá? Para manter a glicose, a minha glicemia, para manter os níveis glicêmicos adequados de acordo com aquela glicose que está sendo consumida, com aquele monte de alimentos ricos em carboidratos que se transformam em glicose e que está chegando aos montões lá nas células. Então, gente, o primeiro estágio, quando eu tenho resistência insulínica ou pré-diabetes, que eu tô só com uma elevação, não é só, que vocês vão saber que tem um monte de complicação em virtude disso. Quando eu começo a aumentar a minha insulina acima de 11, tá? Miligramas por decilitro, acima de 11 principalmente, eu começo a me preocupar porque eu já sei que a minha insulina alta vai começar a me trazer vários problemas, principalmente o excesso de gordura corporal, porque insulina demais é lipogênica, ela vai aumentar esse depósito de gordura, né? Ela faz um anabolismo, um crescimento de gordura, e aí eu já sei que eu já estou desencadeando uma resistência insulínica. E aí eu vejo que a hemoglobina glicada, já através dos exames laboratoriais, já não está tão bonita, que ela deve ser de 4,9 até 5,1. Aí eu tenho uma média glicêmica de 3 meses bacana. Então, gente, já para quem está chegando aí, é muito mais importante quando eu faço exames laboratoriais de rotina, para mim poder avaliar como está sendo o meu consumo, minha metabolização de carboidratos, eu avaliar a hemoglobina glicada, tá? Eu avaliar a quantidade de insulina, eu avaliar a minha resistência insulínica, que é o Romair. Não só puramente, simplesmente a minha glicemia de jejum, porque ela não me diz nada sozinha, tá? Então, quando eu vejo que a hemoglobina glicada já deu, como eu tô falando para vocês, acima de 5,5, né? Então, quando eu vejo que a minha insulina já deu acima de 11, aí eu sei que a minha resistência insulínica tá acima de 2,5 e isso já me traz grandes preocupações. Eu tô no caminho errado.
Eu sei que se eu não cuidar, eu vou virar diabética. Eu estou com grandes chances de transformar toda essa disfunção, toda essa disfunção de carboidratos, de insulina, isso vai poder gerar o diabetes. Quando eu estou no estágio ainda, gente, da resistência insulínica, que são essas alterações que eu estou falando, porque a hemoglobina glicada, ela traz a média da glicemia de 3 meses, não só da glicemia que eu tirei, que eu fiz a coleta do exame. E aí quando eu vejo que por 3 meses minha glicemia está alterada, e esse estágio então se chama repetindo, né, resistência insulínica, isso é reversível. Eu consigo reverter isso e manter e deixar esse paciente com uma glicemia legal, com uma insulina bacana, se ele começar a ter mudanças de estilo de vida. Eu consigo isso muito, uma das coisas mais comuns que eu consigo fazer com os pacientes. É a primeira coisa, inclusive, que eu mais me preocupo sobre isso, né? Agora, quando você instala diabetes, que o paciente não se deu conta que tinha uma resistência insulínica, não se cuida, não faz exames, ou acha que isso não é importante, aí ele se torna diabético, aí um abraço, aí vai ser diabético pro resto da vida. E todas essas disfunções, gente, na resistência insulínica, né, da qual eu já estou falando, que eu estou falando agora para vocês, o grande problema é que se a gente não faz exames laboratoriais, a gente não sabe que tem. Por quê? Porque a gente não tem sintomas, não apresenta sintomas. A gente tem a gordura abdominal e a maioria das vezes, pasmem o que eu vou dizer, mas os pacientes chegam para mim e falam: doutora, olha, fiz os exames, tá tudo bem, meu médico falou que tá tudo ótimo. Quando eu vejo, a insulina dele tá de 20, a hemoglobina glicada dele 5,7, resistência insulínica de 3,5, e aí o médico falou que tá tudo ótimo. Sabe por quê? Porque nesse estado, o médico acha que nem é importante dar medicação, não dá, e manda o cara embora, né? Eu não tô falando todos os médicos, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas, como o médico só dá medicação, nesse momento ele acha que não há necessidade. E aí o paciente fala que está tudo bem. Mas, como nutricionista, como a gente trabalha com prevenção, nesse momento é a época, é a hora da gente atuar. E aí, se eu atuo certinho, mudando os hábitos alimentares, ponho a rotina de exercício, começo a dar alguns suplementos que são super importantes para a gente conseguir diminuir insulina, diminuir glicemia, né, melhorar isso, o paciente fica excelente e não vai ter problemas de chegar a ter diabetes, ok? Então, gente, cuidado, eu vou chamar atenção muito agora até para as mulheres que cuidam mais dos maridos, dos homens, eles não têm o mesmo cuidado na saúde como nós temos de fazer exames com frequência. E é muito comum a gente pegar os homens, principalmente depois dos 50 anos, 45, que começa a ter barriga, né? E chegar a ter resistência insulínica e depois desenvolver o diabetes. Então, cuidado, vocês forçam eles a fazer os exames, precisa se cuidar, porque diabetes não é uma doença tão simples assim, uma vez instalada. O risco de comorbidades muito drásticas é grande, então é justamente por isso que eu tô aqui fazendo essa live para todos vocês, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta. A P. Ribeiro, 1969, fala: quais exames temos que fazer ou melhor o médico pedir? Gente, exames, eu como nutricionista tenho todo o direito de pedir exames. Às vezes quem não aceita os exames prescritos por nutricionistas, infelizmente, são os convênios. Olha que absurdo, o laboratório aceita, convênio não. Isso é Brasil, né? A gente faz prevenção, né, para o paciente não chegar a ter um custo lá na frente mais alto para o convênio, e ele às vezes não aceita, barra nossos exames. Mas os exames devem ser feitos, seja por quem for prescrito, mas tem que fazer uma glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina, precisa fazer. Romair, precisa fazer. Por aí eu já sei se tem problema ou não, se tá no pré-diabetes ou se tá com a diabetes já instalada, né? Teste de intolerância à glicose, às vezes também a gente pede, enfim. Então esses são os exames mais comuns para a gente poder diagnosticar
essas disfunções, tá? Que eu tô falando. Agora, a principal causa de resistência insulínica e do diabetes, gente, é a obesidade. Agora, a gente também tem, né, a síndrome do ovário policístico, que tem como característica também resistência insulínica. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, cuidado, né? Isso é praxe, grande parte delas, né? A maioria já tem. Quem tem esteatose hepática não alcoólica, quem tem gordura no fígado, não através da bebida alcoólica, também é um forte candidato a ter resistência insulínica, dificilmente não tem. Quem tem hipertensão arterial, quem tem hipertrigliceridemia, ou seja, triglicérides altos, geralmente vem acompanhado da resistência insulínica, porque triglicérides já significa que o paciente come muito carboidrato, e aí é provável também que ele já adquiriu a resistência insulínica. O que abaixa a insulina? Vou falar já, Denise, calma lá. Vou falar sobre alimentação, né? Para isso, mas antes eu preciso dar essa prévia. Quem tem também desbiose intestinal, né? Quando a gente tem um supercrescimento de bactéria intestinal, com permeabilidade desse intestino, levando para a circulação toxinas, lipopolissacarídeos, que são os LPS, eles também podem ocasionar uma resistência insulínica. Então, cuidado, porque permeabilidade intestinal pode também gerar resistência insulínica, hein, gente? Muito bem. E aí, então, a gente tem fora a resistência insulínica e a diabetes tipo 2, a gente tem a diabetes tipo 1, mas diabetes tipo 1 geralmente acomete pessoas mais novas e tem mais uma característica genética, uma condição genética que favorece, além de também ser promovida, às vezes desencadeada, como um grande gatilho através de infecções, quadros virais importantes, podem desencadear a diabetes tipo 1, que é aquela onde o paciente não produz praticamente nada da insulina e ele tem que tomar insulina para o resto da vida. Tá? E a gente também tem a diabetes gestacional, que às vezes acontece só durante a gestação, porque a mulher às vezes aumentou muito o peso, porque tem uma diabetes já numa idade mais avançada, né? Esse pode ser alguma das características que podem levar a diabetes gestacional. Também temos que tomar super cuidado, porque o crescimento desse bebê é muito maior do que o devido e a gente tem que tomar cuidado, né, durante toda a gestação com a alimentação dessa mãe, se ela desenvolver a diabetes gestacional. Então esses são alguns panoramas aí, outros diabetes que eu tinha que falar isso para vocês. Gente, e as complicações? Eu sou um paciente que sou rebelde, diabético, só quero tomar o remédio porque o meu médico falou, bom, instalou a diabetes, eu tenho que tomar metformina, né? Então eu vou tomar aí a metformina mais utilizada hoje, é o Glifagem. É o Glifagem, a gente tem o XR, tem o Simples, 500 miligramas, eu tomo 2 vezes por dia, eu tomo um só à noite. Enfim, é uma tem várias medicações hoje, mas grande parte dos médicos começam com a metformina. E aí é um paciente que não cuida da alimentação, né? Ele simplesmente se deposita toda a responsabilidade do tratamento na medicação que o médico lhe passou. Então, as comorbidades são muito grandes, porque o excesso de açúcar no nosso sangue, excesso de insulina no nosso sangue, pode, mesmo que a gente toma medicação e às vezes não seja suficiente para modular a glicemia e a insulina, você pode ter problemas a nível renal, porque o rim não precisa da... Oi, voltou. Desculpa, tá? Travou. A Denise Pedroso fala, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune? Pode ser, uma doença autoimune também, tá? Travou, eu já sei, mas a gente voltou, Marques Nive, tá pausando, agora não, né? Já melhorou. Então, gente, o rim pode ter o sacrifício, a gente pode desenvolver uma retinoplastia, por quê? Também a minha retina não precisa de insulina para entrar a glicose, eu tô com uma glicose muito elevada e eu posso causar um problema, principalmente porque a gente sabe que os capilares da nossa visão são super sensíveis, isso pode trazer problemas sérios de visão e também posso ter sérios problemas a nível neurológico, porque
também o cérebro não precisa de insulina para a glicose entrar, e eu sei que a glicose em excesso é neurotóxica. Vocês sabem que o diabetes tipo 3 é o Alzheimer? Pois é, Alzheimer é diabetes tipo 3, chamada. O excesso de açúcar no sangue, a diabetes descompensada, pode levar também ao maior risco da gente desenvolver Alzheimer. Pasme com isso. Então, além de problemas cerebrais, né, danos a nível cerebral, danos na parte visual, danos na parte renal, eu tenho também danos a nível de cicatrização, de circulação, né? Eu tenho muitos problemas porque os meus vasos, minhas artérias, minhas veias com excesso de açúcar vão ficar, a gente vai ter mais oxidação, né? Então é muito mais perigoso, tenho muito mais perigos a nível de doenças, aumento de doenças cardiovasculares quando eu tenho a diabetes já instalada, né? E aí, como eu falei para vocês, a insulina é um hormônio lipogênico. Então, quanto mais insulina eu tenho, mais eu vou depositar gordura. E quanto mais gordura eu tenho, mais descontrole na diabetes. Então, é uma via de mão dupla, né? Olha só o perigo. Então, isso tudo é um quadro terrível. A gente sabe que tem muitos pacientes que realmente, infelizmente, falecem, vão a óbito por causa dessas comorbidades. Então, eu acho que o assunto é sério mesmo e a gente tem que saber se cuidar, tá? Lógico que no começo da diabetes, na descompensação, a gente também começa a ter poliúria, urinar demais, ter muita sede, ter hiperfagia também, a gente começa a comer demais. Esses são alguns dos sintomas também de descontrole do diabetes, tá? E aí, gente, o que nós temos que fazer a nível de alimentação? É agora que eu vou entrar, né? Depois de dar toda essa noção para quem não sabia, que é importante. A Arlene fala, qual o valor da glicemia em jejum você considera ideal? Abaixo de 90, tá? Abaixo de 90 eu tenho que ter essa glicemia. Mas mais importante do que isso, gente, é o que eu falei, hemoglobina glicada até 5.3, 5.4, mas não deixa se elevar mais do que isso, porque é sinal que a sua glicemia de 3 meses está acima dessa média, tá bom? Ou pelo menos acima de 100. Deixa eu tomar água. Bom, o que nós temos que fazer? Quando eu pego um paciente que já está com a resistência insulínica ou já está pior com diabetes, eu vou trabalhar do mesmo jeito, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que focar para os carboidratos que essa pessoa está comendo, tá? Então, que tipo? Eu vou tirar carboidratos? Não, eu não preciso tirar carboidratos, mas vocês têm que reduzir a quantidade de alimentos fontes de carboidratos. E os alimentos, fontes de carboidratos que vocês podem comer, são alimentos que têm carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, aqueles que se transformam em glicose, que é a menor partícula de carboidrato, que é assim que chega na nossa circulação, né, de uma forma devagar. Então, se eu vou dar um carboidrato, eu vou pensar num arroz integral, eu vou pensar numa mandioca, eu vou pensar numa batata doce, eu vou pensar num inhame, num tubérculo, ou numa aveia, ou numa quinoa como cereal. Então, todos esses carboidratos, eles vão chegar na forma de glicose devagar. As frutas também. Então, eu tenho frutas que têm menor índice glicêmico e tenho frutas que têm um pouco maior índice glicêmico, ou seja, tem uma concentração de carboidratos maior. Mas eu não preciso tirar as frutas, mesmo de índice glicêmico elevado, do cardápio do diabético, desde que ele coma fruta e não tome o suco da fruta. Porque quando eu como a fruta, e é isso que eu explico sempre para vocês, tem que comer com casca e com bagaço. Porque as fibras, que são partes não digeríveis dos alimentos, elas têm uma função importantíssima para quem tem diabetes ou resistência insulínica. Por quê? Porque elas vão retardar, ou seja, reduzir o esvaziamento gástrico, elas vão retardar, vão deixar a digestão mais lenta. E dessa forma, o carboidrato,
na forma de glicose, vai chegar mais devagar na sua circulação, que é isso que eu quero, ok? Então, quais são os alimentos fontes de carboidrato, gente? Então, frutas, cereais integrais, arroz, quinoa, aveia, amaranto, tubérculos, que são raízes que nascem debaixo da terra, mandioca, inhame, batata doce, abóbora, beterraba, cenoura, tudo isso tem muito carboidrato, mas são carboidratos, são alimentos fontes de carboidratos que têm baixo índice glicêmico. Mesmo assim, eu vou ter que dar esses carboidratos em pequenas quantidades. E qual que é o pulo do gato? Que eles sejam combinados com mais fibras, combinados com gorduras boas, combinados com proteínas, porque quando eu faço essas combinações, eu vou fazer a digestão desse carbo que já tem baixo índice glicêmico e está com controle na quantidade consumida, de ser digerido mais lentamente. E dessa maneira, gente, eu vou modular a minha glicemia, vou modular a minha insulina e eu vou viver muito bem, obrigada. Que é isso que eu quero, gente. Porque desde que eu controle glicemia e insulina de quem tem resistência insulínica ou diabetes, essa pessoa vive bem, com uma vida ótima, saudável, a vida inteira, tem uma longevidade incrível, não vai ter comorbidades. Mas eu preciso tratar a alimentação. Não adianta só tomar medicação, porque chega uma hora, a medicação por si só não vai ser mais suficiente se vocês não controlarem a alimentação do jeito que eu estou explicando. Agora, vale lembrar que os grãos, o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, também tem amido. E o amido também é uma fonte de carboidratos. Então, a alimentação na refeição, eu tenho que compor de acordo. Se eu quero comer arroz integral com feijão, eu vou diminuir meu arroz para poder entrar um pouco do feijão. Não é comer uma pratada de arroz e feijão, né? Então, se eu vou comer só o arroz como uma única fonte de carboidrato, um arroz integral, e não vou comer feijão, nem lentilha, nem ervilha, nem grão de bico, eu posso até comer um pouquinho mais. Mas se eu for usar o grão, eu tenho que reduzir o arroz para entrar o grão. E detalhe, quem tem diabetes e resistência insulínica não é para comer fruta nessa refeição, nem depois do almoço, nem depois do jantar, caso já tenha consumido um alimento fonte de carboidrato. Porque vai ficar muito carboidrato numa mesma refeição. Entenderam, gente? Que a gente pode comer carboidrato desde que a gente pense, como eu estou dizendo para vocês, que a gente tenha essas informações. Então, eu vou ter que comer primeiro prato uma salada, então vegetais que são baixíssimos em carboidratos. As hortaliças, então folhas, gente, agrião, alface, rúcula, escarola, repolho, então tudo isso vai entrar cru, tomate, pepino, erva doce, rabanete, aí cozidos, o brócolis, a couve-flor, espinafre, couve, escarola, chuchu, abobrinha, berinjela, pimentão, tudo isso. Quem tem diabetes, vou falar baixo, porque eu me entusiasmo demais para falar com vocês, eu começo a falar alto. Italiana, falo com as mãos e falo alto. Eu me empolgo muito, é isso, né? Esses tipos de alimentos, vocês têm que aprender a comer. Quem tem diabetes e resistência insulínica não pode ficar numa refeição sem comer vegetais, porque além da riqueza de fibras, eles têm baixo conteúdo de carboidratos, são ricos em vitaminas, em minerais, em fitoquímicos. O que é fitoquímicos, doutora? Fitoquímicos são substâncias como carotenoides, como licopeno, como luteína, zeaxantina, enfim, polifenóis importantes, né? Flavonoides, que são importantes para poder diminuir as oxidações,
que são causadas pela glicotoxicidade, por excesso de glicose. Ele degenera, ele acaba com as células, ele envelhece, ele faz com que nossas células sejam detonadas o excesso de açúcar, né? A gente cria espécies, são os ages que a gente fala, ele carameliza nossas células. Então, quando eu uso todos esses fitoquímicos, vitaminas, minerais, toda essa riqueza que o Brasil tem de vegetais, de legumes principalmente, eu vou estar melhorando meu organismo a nível de inflamações, de antioxidações, né? Eu vou conseguir fazer com que eu restabeleça um equilíbrio metabólico muito mais rápido, gente. Então, e além disso, isso vai me dar saciedade. A hora que eu comer, né, como um segundo momento ou terceiro no diabético, eu até falo, o primeiro prato é salada, o segundo são as proteínas e o terceiro são os carboidratos, porque aí eu vou retardar mais ainda a velocidade de chegada dele na circulação, porque primeiro vai entrar tudo isso, e eu também vou comer menos, porque em terceiro lugar o que eu como, eu já não estou com tanta fome. Então, veja, se chegar primeiro, comer primeiro a salada, depois a proteína, depois o carboidrato, vocês vão ver que vocês não vão precisar tanto carboidrato, vai comer menos e vai ter menor índice glicêmico, vai chegar mais devagar, vão modular mais a glicemia, esse carboidrato que vocês comeram. Tá bom? Então, gente, isso é super importante. Não pode deixar de comer vegetais e legumes crus e cozidos, almoço e jantar. Então, eu pego muito paciente, principalmente na pandemia, que não quer lavar salada, que não quer ter trabalho de fazer salada e esqueceu completamente dos vegetais, porque dá trabalho fazer e aí não quer fazer, e aí no delivery não vai pedir, né, vegetais, porque não tem segurança na higienização, porque são horríveis, porque não adianta também, gente, comer vegetais, aquela coisa que chega o brócolis todo desfeito, super cozido, que a fibra foi embora, as vitaminas e minerais também. Então todos os legumes vegetais que vocês passarem por um processo de cocção, de cozimento, tem que ser al dente. Quanto mais al dente, vocês vão deixar as fibras ter melhor função. E aí vocês vão fazer a digestão mais lenta, que é isso que eu quero que o diabético tenha, entendeu? Uma digestão mais lenta. E as fibras têm que estar aí agindo, e para elas estarem agindo tem que ser al dente. Não é para cozinhar demais nada, porque vocês vão aumentar o índice glicêmico pelo cozimento, tá? E vão diminuir a ação da fibra. Então, não é para deixar de comer os vegetais. E sempre nessa ordem, tá? Então, eu tenho que aumentar. Além de reduzir os carboidratos e dar esse tipo de carboidrato, não vou dar nada em farinha, tá? Não dou tapioca, né? Farinha de tapioca não, mas eu posso dar mandioca. Porque quando eu passo para dar farinha de milho, por exemplo, ou de mandioca, tudo passou pelo refinamento. E quando a gente passa qualquer alimento pelo refinamento, eu vou aumentar o índice glicêmico. Então, eu prefiro dar um pedaço de mandioca do que a tapioca para o diabético. Eu prefiro dar espiga de milho, o milho, do que farinha de milho. Porque eu tenho aí a fibra do milho, do grão, e não a farinha de milho. Deu para entender? Então, vocês têm que comer o grão íntegro, né? Integral. Gorduras boas, super anti-inflamatórias, antioxidantes, dão saciedade, vão fazer modular mais a glicemia. Então, azeite de oliva, só cozinhar com azeite de oliva ou óleo de coco, principalmente azeite de oliva. As castanhas, nozes, amêndoas, sementes, chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, tudo isso pode entrar tranquilamente, deve entrar na alimentação de quem tem diabetes, quem tem resistência insulínica, tá? Coco, bom, muito bem. Aumentar o aporte de fibras, que eu acabei de falar para vocês, pelo todos esses alimentos que têm fibras, vegetais, legumes e as frutas. Só que cuidado com as frutas, porque pro diabético, gente, além de eu dar as frutas, como eu falei para vocês, sempre ela in natura, não o suco, o único que entra é água com limão, eu vou dar só 3 frutas ao dia no máximo para quem já tem diabetes, tá? Resistência insulínica também. E sempre no café da manhã e nos lanches intermediários. Se eu quiser entrar com uma fruta depois do almoço, por exemplo, tem paciente que fala, ai doutor, adoro uma laranja depois do almoço.
uma mexerica ou abacaxi, pereré. Posso? Pode. Só que eu tiro o carboidrato do almoço dela. Então ela não vai comer mandioca, batata doce, arroz integral, pereré, entendeu? Então vai ficar com a salada, os legumes e a proteína. E aí ela come a laranja. Aí vocês vão ver como a glicemia fica um espetáculo. Aumentar a hidratação, obviamente. Por quê? Porque eu vou diluir esse excesso de açúcar que está aí na minha circulação. Então, preciso estar hidratando muito bem o paciente diabético. Água com limão, água com gengibre, chás eu posso dar. É muito legal dar os chás, eu gosto bastante. Chá de canela, canela com gengibre. Canela é hipoglicemiante, então eu dou muito para os diabéticos. Eu gosto de fazer chá, às vezes, de casca de abacaxi. Casca de abacaxi com canela também é legal. A gente pode estar entrando com o chá de hibisco, que é diurético e antioxidante. Enfim, então a gente pode estar usando os chás aí também, dente de leão, chapéu de couro, chá de cavalinha, chá de carqueja, chá verde se ele não tiver hipertensão, que é muito antioxidante, anti-inflamatório, diminui retenção, porque às vezes o diabético já tem uma hipertensão arterial. Então eu posso entrar com todos esses chás, água e águas flavorizadas, tá? Importantíssimo, inclusive água em jejum, nunca durante as refeições, que vocês já sabem. Fracionar e combinar os grupos alimentares. Outra coisa importante, diabético não pode ficar longos períodos sem comer, né? Cuidado com o jejum intermitente para quem tem diabetes, cuidado, precisa ser feito, mas ser feito muito bem assistido, tá? Nunca por diabetes tipo 1, por diabetes tipo 2 eu até posso fazer, mas eu vou ter que ter sempre uma assistência de um profissional, tá? Tenho que saber como fazer esse jejum aí intermitente. E se vocês não tiverem ninguém para ser assistido, não façam. Para fazer errado é melhor não fazer e comer uma alimentação equilibrada e saudável do jeito que eu estou falando para vocês. Cada refeição, principalmente as 3 principais, café da manhã, almoço e jantar, tem que ter pelo menos um grupo diferente de alimentos. Então, um carboidrato, uma gordura e uma proteína. Aliás, as proteínas devem estar em quantidades adequadas para quem tem diabetes ou resistência insulínica. E proteínas de alto valor biológico. Pode ser o ovo, pode ser o frango, pode ser o peixe, em maior quantidade, em menor quantidade, as carnes vermelhas, justamente porque elas têm mais gorduras saturadas, tá? Os laticínios eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente queijos gordos, que eu não dou, que tem muita gordura também saturada. Cuidado com os leites, que vocês sabem que leite tem lactose, principalmente os leites vão ter o açúcar, e vocês sabem também que ele tem características inflamatórias, então leite de vaca para quem tem diabetes eu também retiro, né? Então eu não vou inflamar mais esse paciente, dando um monte de laticínios para ele. Se ele não tiver problemas gástricos e intestinais, pode comer um queijinho branco, uma queijo mussarela, um queijo canastra, né? Tudo bem, um iogurte de vez em quando, mas sempre a versão light, sem açúcar, sem adoçar com nada, sem lactose. Então isso eu posso fazer, mas eu não vou encher de laticínios, né? Diabético não pode se entupir de laticínio, gente, né? Porque pode ocasionar um processo inflamatório maior pelo excesso de caseína, tudo bem? E aí, logicamente, a prática regular de exercícios físicos. Sem dúvida nenhuma, porque isso melhora muito a sensibilidade da insulina, né? Eu vou conseguir melhorar a questão dessa adiposidade abdominal, que é um dos grandes gatilhos para diabetes tipo 2. Vou utilizar mais a minha glicose como fonte de energia e eu consigo modular muito bem minha diabetes, né? Ou então eu já consigo reverter o quadro da resistência insulínica quando eu tenho bons hábitos alimentares, mudo toda a estratégia alimentar, as condutas, os hábitos dos pacientes, hidrato ele bem, faço ele fazer exercícios, né? Ponho uma rotina de uma planilha de exercícios físicos, o paciente vai bem, que é uma maravilha. Eu fico assim, eu vejo os exames, eu fico pasma de ver. Então, isso aqui eu já falei para vocês. As gorduras também já falei. Tararararara. E aí, as combinações é o que eu falei, gente. Sempre combinando um carbo, uma proteína. Como os exemplos, quer ver? Eu até marquei uns exemplos aqui para falar para vocês. Vamos supor,
Quando come uma fruta, nunca coma a fruta sozinha. Quem tem diabetes ou resistência insulínica vai comer sempre uma fruta com uma castanha, uma noz, uma amêndoa, um coco, porque eu vou fazer ter saciedade por um tempo prolongado e abaixar mais o índice glicêmico dessa fruta, mesmo sendo um carboidrato bom, tá? Então uma maçã com umas nozes, ou então eu vou usar o melão com coco, um abacaxi com coco, ou então eu posso usar abacate, que é uma fruta maravilhosa para quem tem diabetes, porque ela é rica em gorduras, né, uma gordura boa. Daí ontem eu escutei um paciente falar, mas doutora, abacate aumenta colesterol, é muito gordo, eu preciso emagrecer. Pelo amor de Deus, né, não pensem assim. Quando o alimento tem gordura boa, proveniente de alimento natural, alimento de verdade, seja o açaí, seja o abacate, eles têm muita caloria, porque tem muita gordura, assim como as castanhas, nozes, amêndoas, mas são alimentos saudáveis. É só eu controlar a quantidade, porque eu tô também dentro de um processo de emagrecimento, eu tenho isso como objetivo, né, paciente, então eu tenho que sempre dar um déficit calórico, mas eu não vou deixar de dar o abacate para o paciente. E mesmo assim, o abacate, eu posso pôr canela, eu posso pôr uma colher de linhaça, eu posso fazer uma granola de sementes e colocar nas frutas, tipo um kiwi, tem baixo índice glicêmico, melão, abacaxi, ameixa vermelha, nectarina, pêssego. Essas frutas são ótimas para quem tem diabetes, para quem tem resistência insulínica, porque são frutas com menor quantidade de carboidratos. Gente, e se eu misturar isso com castanha, nozes, amêndoa, linhaça, chia, coco, tudo isso ou então, como eu falei, fazer um mix disso, fica sensacional, fica gostoso, né? E aí vocês vão achar realmente que estão comendo um docinho. Até a banana, que tem índice glicêmico alto, falei isso hoje nos stories, que eu fiz um cookies com banana e castanha do Pará e pus canela. Dá para o diabético comer. Por quê? Porque aí eu pus bastante castanha do Pará. Então, gente, aí eu vou modular a glicemia dessa banana, que tem, como eu falei para vocês, um índice glicêmico alto. Então eu posso estar comendo uma fruta, manga, tem também um índice glicêmico alto, mas se eu comer manga com coco, é lógico que eu não vou dar uma manga inteira para quem tem diabetes, mas eu posso dar um quarto de uma manga grande ou meia manga pequenininha, e aí eu vou pôr um coco por cima, uma linhaça, uma chia hidratada, umas castanhas, nozes e amêndoas, aí fica maravilhosa, além de ficar super gostosa. Eu dei uma receita para uma paciente que eu atendo, inclusive do Texas, gente, atendi ela hoje, ela falou, doutora, sabe o que me matou muita vontade do doce? Eu fiz a banana com nozes, canela e pus meia dose de whey protein de baunilha. Gente, isso ela não bate em nada, ela põe o whey em pó, tá? E mistura com a banana, com as nozes e canela. Faz tipo uma massinha, tá? Parece um bolinho, tá? Que você vai fazer. Fica uma delícia e podem fazer também com abacate. Então, essas coisas são ótimas para vocês matarem a vontade do doce e não vão alterar a glicemia de vocês. Outra coisa, eu quero comer um pão integral, doutora. Putz, que delícia. Se vocês não quiserem fazer o pão em casa, de farinha de amêndoa, que hoje a gente também tem essas farinhas que nos ajudam muito, mas às vezes para algumas pessoas são caras, vocês têm que pôr, por exemplo, um ovo mexido. Ou então põe uma maionese de abacate. Pega o abacate, põe limão, azeite, põe aí no pão e põe um ovinho mexido. Então fica uma delícia. Ou põe então uma fatiazinha de queijo. Vocês não querem ter trabalho? Pega então o pão, uma torrada integral, põe azeite de oliva, põe um tomate e põe uma fatiazinha de queijo. Queijo magro. Isso vai fazer baixar o índice glicêmico do pão ou da torrada, caso vocês queiram comer. Um outro pão que dá para quem tem diabetes comer, que ele não é, e tem até na versão integral, muito embora, gente, a versão integral desses pães, mesmo agora a gente tem os pães que são fermentados, que melhoram muito a digestibilidade, né, são mais lentos, tem índice glicêmico mais baixo, também não deixa de ser pão, vai alterar a glicemia, quem dosa a glicemia vai saber disso que eu tô falando. O que eu ia falar? Vocês têm que colocar uma gordura e tem que colocar uma proteína, né? Então, ou faz um pão caseiro,
ou então usa esses pães. E tem também, por exemplo, um pão Rap 10 integral, ou um pão sírio integral também. Dá para fazer uma pizza com pão sírio. E como é que eu faço uma pizza com pão sírio se eu tenho diabetes? Eu posso fazer com atum. Posso fazer atum, posso fazer com tomate, cebola, salsinha, cebolinha, isso tudo putz, agrega muito, azeite de oliva, posso pôr até uma azeitona, que é gordura boa. Então, esse é um tipo de pizza que eu posso oferecer para vocês, né? Quem tem diabetes pode comer isso, mas só que antes eu comi uma salada de folhas. Então, uma coisa importante, gente, não vai querer comer só um sanduíche. Se for comer uma pizza, um sanduíche do jeito que eu tô falando, tem que comer a salada antes. Porque eu vou ter que ter um aporte de fibras maior. E tem que ser antes do alimento rico em carboidrato. Se eu vou comer macarrão, porque tem muito... Por que será que o diabético adora macarrão, né? Porque se não adorasse macarrão, não ia chegar a ter diabetes às vezes. Mas enfim, gosta do carboidrato. Aí, eu posso comer uma refeição só de macarrão? Lógico que não. Vocês vão comer a salada, aí depois, não é um pratinho de salada, é um pratão de salada, tempera com azeite, vinagre, ou então suco de limão, reduz um sal, que também é um grande veneno, e aí vocês vão comer um pouquinho do macarrão integral, né? E aí vocês vão comer a proteína junto. Ok, aí beleza, dá para vocês comerem inclusive um pouquinho do macarrão. Não comam nada na forma de purê, purê de batata, purê de mandioquinha, porque quando eu cozinho demais esses tubérculos e ainda amasso, a digestão deles vai ficar mais rápida, eu vou aumentar o índice glicêmico e eu não vou dar purê para diabéticos, eu não dou nem purê de abóbora, purê de mandioquinha, não dou purê de nada, né? Então vocês vão cozinhar tudo ao dente, mandioca, batata doce, a abóbora, a cenoura, vão pôr um azeite de oliva e vão comer, se vocês quiserem comer cozidas. Quando eu resfrio todos esses tubérculos e depois como, eu vou baixar mais ainda o índice glicêmico. A gente vai tornar, por exemplo, o arroz ou todo esse tubérculo, o carboidrato, ele vai demorar mais ainda para ser digerido. É uma outra dica que eu dou para vocês. Então, cozimento ao dente, resfriação, resfria o alimento e depois vocês vão aquecer, se vocês quiserem comer quente ou come frio, tá? Agora, se entrar beterraba, não vai entrar cenoura. Se entrar cenoura, não vai entrar abóbora. Se entrar abóbora, não pode entrar macarrão. Se entrar macarrão, não vai entrar quinoa. Se entrar quinoa, não vai entrar mandioca. Tudo que eu tô falando são ou. Combinei a fruta com a semente, combinei o pão integral com ovo, combinei um iogurte, se eu posso tomar com aveia, então iogurte proteína, aveia carboidrato, em flocos grandes, sem açúcar. Coloquei uma colher de linhaça, maravilhoso, olha só, né? E aí, se eu sou vegano ou vegetariano, o que eu faço, doutora? Eu vou unir um cereal integral, tipo um arroz integral, né? Mas sabendo que eu vou ter que modular com um grão, então eu vou comer menos, né? Uma quinoa, um arroz integral e tudo mais. Com um feijão, com uma lentilha, com uma ervilha, que daí eu formo uma proteína de alto valor biológico, e um espinafre, ou uma saladona, um brócolis, que também é uma quantidade de fibras importante, já que eu estou combinando um cereal com uma leguminosa. Por quê? Porque essa é a minha fonte de proteína, porque eu sou vegana ou vegetariana, tá certo? Posso pôr cogumelos, que também tem parte aí de proteínas veganas, que a gente pode usar, as algas, né? Não posso esquecer de tudo isso. Agora, eu já falei pra vocês que não comer a fruta quando comer um carboidrato, tarará. Outra coisa importante, gente, vou comer sem glúten, gente. Baixa glúten, ok. Até porque o glúten, para a maioria das pessoas, também é inflamatório, assim como a caseína, que é a proteína do leite. Mas lembrando que alimento sem glúten tem alto índice glicêmico. Então não é porque o pão não tem glúten que eu posso comer tranquilo, que eu sou diabético, porque eu não tenho glúten. Não, todo alimento que não tem glúten, quase todo que é industrializado, ele é feito com a farinha de mandioca ou farinha de milho. Cuidado, porque eles têm índice glicêmico alto, hein?
Então, cuidado com isso. E às vezes não tem nenhuma fibra para ser integral. Aí eu tenho que usar um pão desse com alface, tomate, espinafre e põe ainda uma proteína, tá? Cuidado também, vamos usar os sem lactose? Ok, porque o açúcar do leite é bom para mim como diabético retirar a lactose. Mas vejam que tipo de adoçante vai estar adoçando, vai estar substituindo a lactose. Sempre olham para isso também no rótulo. Cuidado com o consumo do diet light. O alimento light ele só tem 25% de algum ingrediente. No caso dos diabéticos, com a restrição do açúcares, dos carboidratos, então ele vai ter um alimento light com redução de carboidratos, ele tem só 25% a menos do carboidrato do alimento tradicional. Então, cuidado, aí não adianta nada eu comer light e comer em excesso, tem que ser controlado, né? E quando ele é diet, ele é zerado de carboidrato, mas ele tem um adoçante, então cuidado com o adoçante que ele vai estar sendo aí utilizado nesse alimento. Então, gente, aprendam a olhar rótulo, hein? E não adianta comer demais porque é light, senão vai dar na mesma. Outra coisa, qual adoçante é melhor, doutora? Os melhores, gente, stevia, xilitol e o eritritol. Sabendo que o diabético pode consumir um dos três. E o que é dos três aí, o stevia, as pessoas reclamam um pouco por causa do residual, mas o eritritol é muito mais tolerável e tem até, inclusive, menos calorias do que o xilitol, porque o xilitol, não sei se vocês sabem, ele tem a metade da caloria do açúcar, então ele tem calorias sim. E para quem está querendo economizar calorias, né, embora o xilitol adoce como o açúcar, ele tem só a metade das calorias do açúcar, ele tem calorias. E o eritritol já adoça 70% da equivalência do açúcar e não tem nada de calorias, então eu opto muito pelo eritritol. Cuidado com bebida alcoólica, porque ela aumenta muito a glicemia. E cuidado com o estresse, gente. Às vezes o paciente faz tudo direitinho, tem uma rotina alimentar bacana, mudou o hábito alimentar, pôs a prática de exercício, mas o que aconteceu? Estressou, teve um pico emocional alto, ansiedade, tararara. Aumentar cortisol, aumentou o cortisol, vai aumentar quem? Glicemia. Né? Porque o combustível para a gente guerrear numa hora de perigo é a nossa glicose. Então, o que acontece? Eu aumento os níveis glicêmicos. Então, você pode ter uma descompensação diabética por conta de nervoso, por causa de estresse, né? Então, o diabético tem que controlar a emoção. Meditação, exercício físico, enfim, várias coisas a gente pode fazer para isso. E o que eu posso usar como antioxidantes, anti-inflamatórios para quem tem diabetes? Além da canela, que eu já falei, o chá verde, a cúrcuma, né? Muito legal, chá verde. Magnésio é fundamental para quem tem diabetes. O cromo, picolinato de cromo, né? O ácido lipóico, o ômega, eu não deixo de dar ômega também, por causa de proteger a parte circulatória, né? Fibras, às vezes um blend de fibras eu dou antes das refeições, para poder fazer com que a refeição seja mais lenta ainda a sua digestão. O vinagre de maçã, que tem ação hipoglicemiante. E também posso entrar com alguns fitoterápicos, como a gimena silvestre, a faciolamina, o panax ginseng, o extrato de chá verde, o extrato de café verde, né? O grapeseed, que é a vitis viníferas, que é da semente da uva, que é sensacional, picnogenol. Então, isso são algumas das possibilidades que eu prescrevo para o diabético. Batata com, gente, eu queria falar, esqueci de falar também, é legal, viu? Para quem tem diabetes, é muito interessante. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Nós estamos com 19h58 aqui de horas. Eu não respondi nada. Olha só, porque eu falei demais. A Cris Reis, que vem amanhã às 10 horas, né, Cris? Vou receber você. Deixa eu ver. Como faço para saber se tenho resistência insulínica? Precisa fazer exames, né? Não tem como. E uma paciente falou, Valdenice Françoso, fala também da hipoglicemia reativa. Quando você tem um estado de comer muito carboidrato, às vezes você tem uma
hiperglicemia e pode ter uma hipoglicemia reativa, abaixa muito seus níveis de glicose, porque às vezes você começa a fabricar muita insulina para poder baixar esses níveis glicêmicos e cai na hipoglicemia reativa à hiperglicemia. E isso precisa ter um super cuidado. Portanto, a alimentação que eu falei também vai de encontro para quem tem a hipoglicemia reativa, tá? Que é seguida da hiper. A hiper pode causar uma hipo, né? Isso também gera fadiga, cansaço, moleza. Muita gente tem isso depois do almoço. Come muito alimento rico em carboidrato, tipo uma pratada de macarrão, e vai ficar com uma hipoglicemia reativa. Tá? Explico mais isso, você me pergunta depois no direct que eu... João Carlos Barros, aê, grande nutricionista, esse é um grande paciente meu também, super legal, né? Como que nós melhoramos, hein, João Carlos? Foi excelente, o paciente disciplinado, falou que não queria mais ficar dependente de tanta medicação, foi firme e forte, e hoje tá, ó, bacana, né, João? É isso aí, é isso aí. A Bárbara, por que os pacientes fazem? Porque é um dos sintomas da glicemia alta, como eu falei, a glicose não precisa de insulina para entrar no rim e pode alterar a função renal, viu? Bom, gente, oi Sil, tudo bem? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, um ótimo fim de quarta-feira, adorei ter todos vocês aqui. Quem eu não respondi, gente, me desculpe, é que o conteúdo era enorme dessa live, vocês podem me mandar as perguntas que eu respondo com o maior prazer, ó. Um beijo grande e os próximos temas que vocês votaram, com certeza eu vou fazer nas próximas lives. Tchau, tchau, boa noite, um beijo grande.